digital e fala, poxa, Nathanael, mas ninguém me conhece ainda, eu não tenho autoridade, eu não tenho uma grande lista de e-mails, as pessoas ainda não me veem como uma grande referência, as pessoas ainda não me reconhecem como alguém que tem muita autoridade e assim sucessivamente. Então muitas pessoas elas chegam com esses questionamentos e são grandes profissionais, são pessoas, quando eu falo grandes profissionais, são pessoas que têm um bom conhecimento, são pessoas que já geram algum resultado ali no seu ambiente profissional, mas quando eles chegam na internet, eles falam, poxa, daqui que eu consiga ter uma grande audiência, daqui que eu consiga ter muitas pessoas me acompanhando, daqui que eu tenha essa lista de e-mails para começar a vender, quanto tempo eu não vou perder, quanto dinheiro eu não vou ter que investir. E os boletos eles não esperam, né, gente? Os boletos eles não esperam. Essa é uma frase... Nathanael, qual a frase motivacional favorita que você tem para acordar, para trabalhar? Os boletos não esperam. Aqui em Orlando são 7 horas e 43 minutos. Ontem eu fiz a viagem para cá, né, de São Paulo para cá. Fiz a viagem, cheguei, a gente foi resolvendo algumas coisas e tudo mais. É óbvio que acaba sendo cansativo, não só o processo de viagem, mas fazer uma série de outras coisas. Mas eu tô aqui agora, dando bom dia pra vocês, 7h43. Meu pai, o JBF Santos, tá aqui na área também, meu pai tá aqui comigo. Também tá acordado, hein, pai? Será que foi eu que te acordei aqui fazendo a live? Então, eu tô aqui porque, frase de inspiração pra vocês, os boletos não esperam. Boleto não espera. Você pode pedir mais 5 minutinhos, mas os boletos eles não esperam. Então assim, eu sei que vocês estão acordados aqui, aí no Brasil 9 e pouquinho da manhã, para trabalhar, para ir para frente, para ter resultados. E é isso, gente, os boletos não esperam e vamos trabalhar, né? Mas o ponto-chave é que todas as vezes que eu converso com os meus alunos e até com pessoas que acabam de conhecer o meu trabalho, o principal questionamento de muitos tem sido, Nathanael, eu não tenho autoridade ainda. E por que eu bato tanto nessa tecla de que você precisa realmente ter autoridade? Melhor frase, né, Soraya? Quem gostou da frase, dá um coraçãozinho aí, viu? Boleto até espera, mas fica mais caro. Luiz, perfeito, cara. Obrigado. Ó, vamos montar essa frase, gente? Alguém escreve essa frase e deixa lá na minha última postagem pra gente salvar, ó. Boletos não esperam. Ponto. Até espera, mas fica mais caro. Boa, Luiz. Gostei dessa frase. Vamos usar essa frase aí pra motivar. Às vezes, né, as pessoas falam assim de frases motivacionais, né? Quem acredita sempre alcança, quem não desiste alcança, trabalhe duro, não sei o que. Beleza, galera, nada contra, mas a minha frase é, os boletos não esperam. Quem conhece a minha história sabe que eu não queria ser empresário, eu não tinha esse sonho de, cara, eu vou mudar o mundo, eu vou fazer uma empresa que vai impactar milhões de pessoas, eu vou criar um negócio que vai, assim, mudar toda a realidade. De verdade, sendo bem honesto, eu não queria nada disso. Eu tava super feliz como empregado, tava ganhando uma boa comissão, tava tudo ótimo. Mas eu tive tive que tirar meu site do ar, aquela coisa toda, e naquele momento eu falei, cara, esse boleto eu não vou conseguir pagar. Então, quando eu estava prestes a me casar, que eu tive que pagar os boletos, eu falei, bom, preciso pagar o boleto. E agora o que é que eu faço? E aí eu fui atrás de uma outra oportunidade. Eu ainda tentei na empresa que eu estava. Se eu tivesse conseguido lá na empresa que eu estava, que eu pedi para trabalhar com o setor de marketing, né, na época eu vendia pelos telefônicos, provavelmente eu estaria lá, talvez, não sei. Mas enfim, que bom que deu certo. Mas voltando pro tema central, que também tem a ver com boleto. Quando você está começando, alguns de vocês chegam na internet e falam, né, eu preciso aprender sobre tráfego. E aí começa a estudar tráfego. Ah, eu preciso aprender conteúdo. Aprender sobre copy. Copy é importante, gente. Eu sou um grande defensor de copy. Eu falo muito sobre copy. Mas tem uma coisa que se você tiver uma boa copy, você tiver uma grande fonte de tráfego, você tiver um bom conteúdo, ainda tem uma coisa que as pessoas vão bater o olho em você e vão falar o seguinte, será? Às vezes uma boa cópia até atrapalha quando a pessoa não tem esse elemento que eu tô falando, que é autoridade. Que é autoridade associada à credibilidade. Então, às vezes, as pessoas leem a tua cópia, mas elas olham assim, quem é essa pessoa? Mas de onde que ela veio? Qual que é a história dela? Deixa eu olhar aqui o que essa pessoa está fazendo. Pra vocês terem uma ideia, hoje, as pessoas elas vão pesquisar o seu nome. E elas querem saber o que você faz. Elas vão vasculhar as suas mídias sociais. Elas estão procurando elementos de confiança. Elementos de credibilidade, elementos que elas possam olhar para você e pensar o seguinte, bom, essa pessoa é realmente aquilo que ela está dizendo ser,
essa copy faz sentido, esse conteúdo faz sentido porque está de acordo. Então, algumas pessoas, alguns de vocês, e eu queria que vocês comentassem um pouquinho comigo sobre esse assunto, para eu tentar ajudar alguns de vocês nesse sentido. Alguns de vocês estão estudando muito copy e tem que estudar copy mesmo, sabe que isso é importante. Alguns de vocês já estão dominando algumas fontes de tráfego, aquela coisa toda. Mas, gente, vocês têm que entender que no final das contas é sobre o nome de vocês. Quem vocês representam? Quando as pessoas olham para vocês, elas pensam o seguinte: quem é essa pessoa? Eu posso confiar nessa pessoa? Porque passar o cartão de crédito, gente, é sinal de confiança. Comprar algo de você é sinal de confiança. Eu posso confiar nessa pessoa? E, infelizmente, ou felizmente, talvez, dependendo do local onde você esteja, né, no mercado, as pessoas acham que a única maneira de construir autoridade na internet é produzindo uma tonelada de conteúdo. Não, Antônio, eu vou produzir uma tonelada de conteúdo porque se eu produzir uma tonelada de conteúdo, as pessoas vão gostar do meu conteúdo e elas vão me considerar uma autoridade. Essa é uma meia verdade. Existe uma diferença entre as pessoas te considerarem um bom professor, uma boa fonte de informações, um bom produtor de conteúdo versus uma autoridade. A autoridade é alguém que a pessoa olha e se inspira. Olha e almeja resultados naquele formato, naquele modelo, naquele sentido. E um bom produtor de conteúdo, nossa, essa pessoa tem um conteúdo legal. E existem estratégias, e existem maneiras de você chegar agora no mercado e você conseguir colocar em você esses elementos de autoridade. Tem alguns elementos que você coloca em você, eu coloco o selinho, autoridade em você, quase que automaticamente. E isso é importante vocês aprenderem como que faz isso. E não, o Samuel está falando assim, ó, definir bem a nossa persona? Não necessariamente, cara, não necessariamente, porque, só fazendo um breve parêntese aqui sobre isso, não me deixem devagar sobre esse assunto. Quando as pessoas falam sobre persona, elas sempre falam, qual as dores do meu público. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Deixa um eu aí, só pra eu não ficar falando sozinho aqui com vocês. Quantas vezes você já ouviram, define bem o teu público, é homem, tem esse problema, ele deseja isso, ele anseia isso, é isso que tira o sono, etc, etc. Eu não faço essa estratégia. Eu não faço marketing para perfil demográfico ou para uma situação. Eu faço marketing para uma situação. Qual é a situação da pessoa? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma situação, a pessoa não está conseguindo pagar os boletos dela. Eu posso ter homens, eu posso ter mulheres, eu posso ter uma pessoa de São Paulo, eu posso ter um dono de um negócio físico, eu posso ter um negócio de produto digital. Eu me concentro na situação da pessoa. Vamos imaginar no nicho de emagrecimento. Ao invés de falar, eu ajudo mulheres entre 20 a 45 anos que querem ir pra praia. Não, eu falo assim, eu ajudo pessoas que já tentaram de tudo, mas não conseguiram emagrecer. Então, gente, você faz marketing para a situação da pessoa. Qual é a situação que ela está? Isso é uma coisa para vocês ficarem atentos também. A situação do meu público. Eu tenho 3 públicos, tá? Eu me concentro mais em 2 deles. Eu tenho um primeiro público que está com dificuldades financeiras, não está conseguindo de fato pagar os boletos. E aí, esse eu tenho alguns treinamentos mais baratos, mais básicos, para essa pessoa dar os seus primeiros passos. Eu tenho um segundo público, aquele público que tá ok. Nathanael, ó, os boletos estão sendo pagos, as coisas estão bem, mas assim, ó, eu sei que dava para estar no outro nível. Eu sei que eu já poderia estar no nível melhor. Eu já deveria estar no nível melhor. Mas está faltando assim alguma coisa. Esse é o meu segundo público. Essa é a segunda situação. A pessoa que sabe, que merece, que tem capacidade, que tem potencial para estar num outro nível, mas ainda não consegue. E eu tenho o meu terceiro público, que são pessoas que já estão muito bem, já estão bem contentes com seus resultados, mas elas não têm tempo. Elas não conseguem aproveitar os resultados financeiros que elas têm. Elas querem ter mais tempo livre, então elas querem mais organização. Então, ó, são 3 situações diferentes. Você percebe, ó, eu não falei se é homem, não falei se é mulher, não falei nada disso, tá? Então só peguem esse ponto pra gente colocar sobre esse assunto aqui. Beleza? Ajudou vocês nesse tempo aí? Deixa aí também o seu oi aí, só pra eu saber que você curtiu, e deixa o teu coraçãozinho também, que é importante pra mim. E eu sou péssimo em ficar falando sozinho. Então, gente, vamos lá. Quais os elementos servem para você construir autoridade quase que instantaneamente? Vou falar sobre alguns pontos aqui, né? Eu ia citar 3, mas eu vou falar de um ponto aqui específico. Quando eu comecei, ó, grava isso que eu vou falar agora, tá? Grava isso que eu vou falar agora. Ou você pega carona, existe um momento de você pegar carona em algo que já está em voga, né? Voga é uma coisa tão antiga, né? Algo que está em evidência. Quando eu comecei, lá em 2011, o que estava muito forte na época era o SEO. Só que ninguém sabia o que era SEO propriamente dito. Né, as pessoas estavam divulgando, promovendo, e eu usei o Google. Eu usei algo conhecido para, ó,
preste atenção. Quando você é desconhecido, você pega algo conhecido para te tornar reconhecido. Gravou essa frase? Preste atenção. Se alguém puder escrever aqui para salvar, vai ficar show. Quando você é desconhecido, você pega algo conhecido para se tornar reconhecido. É meio confusa essa frase, mas ela faz sentido. Então, eu era um completo desconhecido com relação ao marketing digital. Eu peguei o Google, que era super conhecido, e na época eu me tornei reconhecido como um cara que entendia de tráfego orgânico. Então você procura elementos no seu mercado que as pessoas já conhecem bem para você chegar falando muito bem daquilo. Simples assim. Você pega algo que as pessoas já conhecem muito bem, mas elas não te conhecem, você chega, ó, deixa eu explicar para vocês o que muita gente não consegue entender. Quando que você vira autoridade para alguém? Quando você consegue ensinar para aquela pessoa algo que ela tinha uma ideia, mas não tinha entendido. Nossa, Nathanael, você foi a primeira pessoa que falou sobre isso e eu realmente entendi e fez sentido para mim. Acabei de virar uma autoridade para você. Esse é o primeiro elemento. É quando você pega algo conhecido para as pessoas, mas que elas ainda não entenderam de fato. Isso é muito importante, porque você tem um atalho. Então o que eu estou falando para vocês, mais uma vez o tema central dessa nossa aula, fazendo uma revisão geral para a galera que está chegando agora. Muitas pessoas no nosso mercado, elas estão investindo em várias outras coisas externas, mas elas não estão olhando para quem está na frente das câmeras, no caso você. Então você precisa cuidar da tua autoridade, como as pessoas olham para você. No momento que eu entendi isso, que a minha imagem, a minha credibilidade, a minha autoridade, ela precisava ser a minha prioridade. Vocês viram que eu tô cheio de trava-línguas hoje, né? Eu me concentrei nisso. Então lá em 2011 eu entendi, cara, não adianta eu querer chegar aqui e querer fazer um manual do SEO para as pessoas. Eu vou chegar falando uma coisa bem básica. Eu cheguei para os empresários e falei o seguinte: empresários, deixa eu bater um papo com você que ainda não entendeu sobre o que é esse tal do tráfego orgânico, esse tal do SEO. Deixa eu simplificar as coisas para vocês. Então olha só, mais uma dica. Você constrói autoridade quando simplifica as coisas para as pessoas. Você pega algo complicado e deixa simples e fácil de entender. Aí você vira autoridade. Então eu cheguei para os empresários e falei o seguinte: sabe esse negócio de SEO que parece coisa do outro mundo? Parece uma coisa de programador? É marketing. Melhor do que isso, é vendas. Uma coisa que você sabe, empresário. Empresário, você sabe mais do que qualquer pessoa sobre o que é SEO. Porque SEO, esquece a sigla, é basicamente você entender o que as pessoas precisam e entregar aquilo que elas querem. Isso é SEO. É você entregar o que seja relevante. E você, como empresário, sabe fazer isso. Então eu comecei a falar isso na época e aquilo me ajudou muito. Beleza? Esse é o primeiro elemento, gente. O elemento de você simplificar as coisas. Você se tornar reconhecido por algo que as pessoas já conhecem. Beleza? Ajudou? Deu pra pegar esse tópico aí? Show de bola? Deixa o eu aí também, gente, pra ficar os comentários aqui na gravação. Fica tão bonito, né? Saber que as pessoas realmente estavam aqui. Então, beleza. Pegaram, gente? Comentem aí. Deu certo? Deu pra pegar esse tópico aí? Show de bola. Vamos pro segundo ponto agora. Como é que você constrói essa autoridade? Número 1. Número 1 já falei, né? Você pega algo conhecido e você se torna reconhecido com aquilo. Ponto número 2, para vocês se concentrarem. Quando você adiciona um elemento novo, grava essa frase. Essa aula tá ficando muito boa, concordo, viu, Paulo? Concordo, Paulo, tô gostando. Às vezes eu brinco, né? Eu falo assim, cara, que aula boa. Eu gostaria de ter assistido essa aula, né? Parece muito narcisista, né? Mas você tem que gostar do teu conteúdo, né? Mas às vezes eu brinco, cara, que aula boa, eu gostaria de ter assistido essa aula. Ponto número 1, já falei, você se tornar reconhecido por aquilo que as pessoas já conhecem. Ponto número 2, adicionar um elemento novo a um assunto velho. Grava isso aí, salva essa frase. Você cria autoridade, preste atenção que tá ficando bom o negócio. Quando você adiciona um elemento novo a um assunto velho. Pega um assunto que todo mundo já fala, que todo mundo já tá falando, todo mundo já tá colocando e você fala, mas tem uma coisa que ninguém comenta. Olha, esse assunto ele é muito importante, sabe? Mas tem uma coisa que ninguém comenta sobre esse assunto. Você quer que eu fale sobre o que é? Eu vou te contar. O que ninguém fala sobre esse assunto é... E aí você chega com esse assunto. Por exemplo, quando eu comecei a falar sobre CEOs, ou falar com donos de negócio, eu comecei a falar o seguinte: empresário, vender mais é importante? É. Vender todos os dias é importante? Totalmente importante. Mas tem uma coisa que as pessoas elas não estão atentas.
Tem muitos empresários que não estão falando sobre isso. Sabe o que é? Ao invés de você dedicar 100% do teu tempo a pensar simplesmente em vender mais, por que não você começar a pensar em criar novas fontes de lucro para a tua empresa? Tá todo mundo falando sobre você vender mais, mas quase ninguém fala sobre como criar novas fontes de lucro. É muito importante, ter cuidado com o teu discurso, tá? Nunca seja tão taxativo em algumas coisas. Por exemplo, por que eu falo quase ninguém? Porque pode ter alguém que você não conhece que está falando sobre aquilo e você pode gerar um certo conflito. Não queira ser aquele que é o dono da razão, aquele que sabe de tudo. Não, você está provocando uma discussão um pouco diferente. Olha, a maioria das pessoas, eu não estou falando todo mundo, estou falando a maioria, ou muitas pessoas, falam sobre isso, mas poucas, ou pelo menos eu não tenho visto muito, não é algo que eu tenha visto, talvez pela minha visão limitada, pessoas falam sobre esse assunto. Porque você pega aquelas pessoas que não falam, realmente, elas falam, poxa, que legal, e você pega aquelas pessoas que falam e falam, finalmente, alguém que pensa como eu. Entende? Então você tem que ter muito cuidado com o teu discurso. Então é uma parte muito importante para você ter cuidado só com o teu discurso. Então, o Beto falou, fala Beto, tudo bom? Esse segundo ponto tem a ver com o posicionamento total. Na verdade, Beto, tudo que eu estou falando aqui, os 3 pontos, tem tudo a ver com o posicionamento, sem tirar nem pôr. Beleza, Beto? Show de bola? Inclusive, pegando o gancho aqui do Beto, da Isa, da Elsie, eu vi a Elsie por aqui. Grande beijo pra Elsie também. Ó, você que tá ouvindo a Elsie deu a sugestão de deixar gravado. Vou deixar gravado, verdade. Vou salvar, eu sempre esqueço de salvar quando termina. Vou salvar, tá? Mas eu vou dar uma sugestão. Ó, tem um aviãozinho aí, manda pra algum colega que precisa ouvir isso. Às vezes você me usa aí como portador de algo que você sempre quis falar. Sabe aquilo que eu sempre falei pra você? Tá aqui, ó. Então, manda um aviãozinho aí, compartilha, tá? Tem a última dica final. Vamos ver se o teu colega consegue ver pelo menos a última dica final, que vai ser essa. Vamos fazer uma revisão de tudo que a gente disse até agora? Número 1, como é que você constrói a tua... vamos só do zero, né? Primeiro, por que é tão importante você realmente se preocupar com a sua autoridade? Porque eu quero falar uma coisa pra vocês. Mesmo que hoje eu escrevesse uma carta de vendas pra vocês, né? Me dedicasse, me esforçasse, escrevesse uma carta de vendas pra vocês. Se hoje você tivesse uma lista com 30 mil pessoas, por exemplo, certo? Mesmo assim, se você manda um e-mail, se você manda uma oferta e a pessoa olha pra você e ela não sente elementos de autoridade e credibilidade, ela não vai comprar. Ela vai desconfiar. Antigamente as pessoas olhavam, nossa, essa pessoa tem muitos inscritos, essa pessoa tem... Isso não quer dizer absolutamente nada. Porque hoje você compra essas coisas. Hoje você compra. Qualquer pessoa hoje tem 100 mil. Gente, tem gente que vende o verificadozinho. Tem coisa pra tudo. As pessoas elas são muito apressadas em fazer sucesso. Muito apressadas. Elas são muito apressadas para parecer ter sucesso. Isso é uma coisa muito ruim. Mas, enfim, só para não fugir do tema central. O que eu quero dizer é que é muito melhor que organicamente, naturalmente, de uma maneira processual, você vá crescendo de uma maneira consistente do que você querer apressar as coisas. Então, o que eu estou falando aqui não é sobre você querer se passar, né? Querer mostrar o que você não é. Mas preste atenção. Tem muitas pessoas que parecem, sabe aquela, parece, mas não é. Tem muitas pessoas assim, muitas pessoas, muitas. Você provavelmente conhece algumas delas, ou muitas delas. Mas eu quero falar com vocês. Vocês que estão aqui fazem parte do segundo grupo. Vocês são, mas ainda não conseguem transmitir isso. Não parecem. Então as pessoas olham pra vocês e ela ainda não sabe necessariamente quem você é. E você fica achando, quando eu tiver muitos fãs, tem gente que chega pra mim, eu juro pra vocês, Nathanael, me ajuda a ter 100 mil seguidores no Instagram? Eu falei, por que você tá pedindo a minha ajuda pra ter 100 mil seguidores no Instagram? Porque você pra mim é uma referência no marketing digital. Mas eu não tenho 100 mil seguidores. Posso chegar um dia a ter? Posso, provavelmente, talvez, mas isso não importa. Então, você percebe quando não faz sentido? Você tá querendo pagar pra uma pessoa que você considera autoridade em marketing digital. Você tá querendo me dar o seu dinheiro pra fazer algo que nem eu tenho. Porque não precisa ter pra você querer me considerar autoridade. E ela começou a falar, poxa, isso é verdade. Não, tá, mas no meu nicho isso é importante. Não é importante, gente. Não é importante. Mas, enfim, eu só quero tentar tirar esse fardo das costas de vocês, de achar que vocês só vão ter sucesso, que vocês só vão ter resultado no dia que tiver muitos fãs, muitos inscritos, muitos... Não. Às vezes, coloca no papel o teu valor, quando você precisa. Você só precisa daquelas pessoas pagando. Só isso.
Então, eu prefiro muito mais falar com, nesse momento agora, 50 pessoas, 40 pessoas, ou 10 pessoas que seja. Eu já fiz live com 13 pessoas e fiz 4 vendas de 5 mil reais. Foi maravilhosa essa live, porque eu tinha as 20 pessoas. Então, você que está aqui agora, você é a pessoa, para mim, que é a mais importante nesse contexto, porque se você está aqui me ouvindo, é com você que eu quero falar. Beleza? Então fiquem com isso na cabeça. Fez esse ponto de que a autoridade é importante, porque a autoridade é a moeda realmente que vai fazer a conversão principal. Ponto número 1, falei sobre a questão de você pegar. Como é que você cria autoridade? Você pegar o que as pessoas já conhecem quando você é desconhecido e você fica reconhecido naquele sentido. Ponto número 2, você adiciona um elemento novo a um assunto velho, algo diferente. Eu estou fazendo isso com vocês agora. Eu estou chegando e falando o seguinte: o copo é importante? O copo é importante. Isso é importante? Isso é importante. Mas sabe uma coisa que vocês precisam pensar também? Na autoridade. Beleza, vamos lá. Número 1. Você se torna reconhecido quando você pega um assunto conhecido. Tá? Você se torna reconhecido quando você pega um assunto conhecido e você apresenta algo novo. 2, adiciona um elemento novo a um assunto velho. Vamos pro 3? O 3 é bom, hein? Quando que você constrói essa autoridade? Quando você está em lugares onde poucos foram. Gravem isso. Quando que você constrói uma autoridade quase que instantânea? Quando você constrói uma autoridade, ou quando você... Eu li agora o Comidas Irresistíveis e vi esse donuts aqui, aí já foi complicado. Mas, vamos lá, ó. Quando você está em lugares que poucos conseguiram ir. Gravaram isso? Quando você está em lugares que poucos conseguiram ir. Ou poucos estão. Deixa eu dar um exemplo prático. Aí vamos falar um pouquinho sobre mercado americano, Estados Unidos. 2013, com a minha agência, com vários clientes de consultoria, aquela coisa toda, etc, etc. E eu estava tendo dificuldade de gerar resultados rápidos para os meus clientes. Demorava um período de 5, 6 meses, às vezes, para gerar resultados com SEO. E eu falei, eu preciso de alguma coisa rápida, porque senão eu vou perder os meus clientes. Se eu perder os meus clientes, não vou conseguir pagar os boletos. E aí você sabe que boletos não esperam. Até esperam, mas ficam mais caros. Então, como o boleto não espera, eu falei, eu preciso de alguma coisa. E eu decidi ir para os Estados Unidos, né? Vir para os Estados Unidos a primeira vez. E quando eu vim a primeira vez para os Estados Unidos, em 2014, né? Primeiro eu vim a passeio, né? Vim com a Punira, eu inclusive fiz a postagem no meu Instagram. 25 de janeiro de 2014, foi a primeira vez que a gente veio para os Estados Unidos. Vim eu e a minha esposa e a Punira, que é minha sócia, a gente veio a passeio. E aí depois eu voltei sozinho para participar de um evento. E aí, gente, o que aconteceu? Quando eu vim para esse evento, quando eu cheguei aqui, eu vim aqui para aprender, etc, estudei, fiz um treinamento, etc. E eu, obviamente, postei algumas fotos, fiz alguns vídeos de um evento aqui nos Estados Unidos. Quando eu estava lá, postando, falando que eu estava no evento, falando que eu estava lá aprendendo, etc, o meu inbox começou a como diz, né, pipocar. Começou a chegar mensagem. Poxa, Nathanael, cara, que legal, cara, você está aí nos Estados Unidos, quando voltar, passa aqui na empresa, eu quero saber as novidades. Chegou a primeira mensagem, eu falei, nossa, que legal, esse cara nunca falou comigo a primeira vez. E a segunda, a terceira, recebi umas 20 e poucas mensagens. Quando eu voltei pro Brasil, fui respondendo, tô no Brasil e tal, marquei algumas reuniões, fechei alguns contratos. E aí quando eu cheguei, a pessoa falou assim, nossa, Nathanael, eu tava te acompanhando ali de longe, vi que você tava com os negócios, mas cara, quando eu vi que você tava nos Estados Unidos, eu falei, putz, cara, Nathanael tá antenado, vai trazer as novidades pra gente. Eu comecei a ver, opa, isso é interessante. Voltei para os Estados Unidos e participar de um treinamento. E é óbvio, né, que o que mais impactou as pessoas era saber que eu estava lá, mas o que impactava de verdade era quando eu voltava com o resultado, quando eu voltava com a estratégia. E eu comecei a ver que o simples fato de eu ter vindo para os Estados Unidos participar de um evento, a minha moral, o meu passe no Brasil fez assim, ó. Quando as pessoas viram que eu estava vindo com muita frequência, fez assim, ó. E quando as pessoas viram que eu participava de treinamentos, eu estava aprendendo estratégia, fez assim, ó. Então o que eu quero dizer, quando você vai em lugar, ou você está em lugares que poucos estão, aí muda. Porque o que começou a acontecer? As pessoas viram que eu estava participando de tipos de eventos que não eram eventos que todo mundo estava participando. Nada contra isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, nada contra isso. Mas o que eu quero dizer, por exemplo, agora, nesse momento, está tendo uma grande conferência.
de uma galera que eu acompanho pra caramba, que eu curto pra caramba, que eu participo aí de grupos de mastermind, aquela coisa toda. Mas não é o tipo de evento que eu vou. Porque é um evento com muitas pessoas. É um evento, sei lá, esse ano deve ter umas 8 mil pessoas. Você ir para um evento de 8 mil pessoas não é a mesma coisa. Então eu procuro participar de imersões, de grupos, com 20 pessoas, com 30 pessoas. Já participei de eventos com 100 pessoas, com 200 pessoas, já participei. Mas nunca um evento com mais de 500 pessoas. Então eu me concentrei muito nesses grupos, porque eu conheço as pessoas. Então o meu círculo de amizade que eu formei aqui foi por conta desses grupos menores. Que foi o que me motivou a vir com a Make Sales dele, para ajudar essas pessoas. Esses grupos, porque como eu estava ali nos grupos, eu acabava fechando contratos ali. Eu falei, cara, eu vou abrir empresa nos Estados Unidos, porque eu vou atender esses empresários, vou fazer grupos lá, vou fazer tudo. E foi isso que eu fiz. Só, gente, que é que eu quero aqui conversar com vocês, meus amigos, minhas amigas. Alguns de vocês são brasileiros, mas moram aqui nos Estados Unidos, mas eu quero falar com vocês BR, né? Porque BR é BR. Quando eu vim pra cá, eu entendi o seguinte, cara. Eu tô pensando, obviamente, no mercado americano, já tenho os meus primeiros clientes aqui, vamos formar o nosso primeiro grupo aqui, mas eu falei o seguinte, é impressionante como a autoridade é construída quando você participa de eventos nos Estados Unidos ou quando você tem experiência no seu currículo internacional. É impressionante, impressionante. Quando você tem no seu currículo uma experiência internacional. Isso é crucial. Então, quando você começa a entender, quando você vai para lugares que outras pessoas não estiveram, você fala... Então, o que eu entendi? Eu fiz a nossa primeira imersão aqui em Orlando em dezembro do ano passado. Porque eu estava nesse processo de mudança, aquela coisa toda, fazendo a mudança do meu visto para visto de empresário, para ter direito à residência. Foi um processo bem burocrático, durou praticamente um ano. E quando eu fiz o meu evento em dezembro aqui, né, que o Beto estava aqui também, tem uma galera que está aqui que participou... Quando eu voltei pro Brasil, as minhas vendas aumentaram. E eu não fiz nada de diferente. Nada de diferente. Nada. Mas as pessoas olharam para a imersão e falaram, poxa, eu não posso ir para os Estados Unidos. Eu não posso ir. Mas o Nathanael tem um evento em São Caetano do Sul. Lá eu posso. Então as minhas vendas aumentaram simplesmente pelo fato da minha audiência, vocês, terem informação que eu estava fazendo evento nos Estados Unidos. E aí o Beto está dando depoimento dele aqui, ó. Fechei vários contratos só de ter ido na sua imersão em dezembro. O Beto estava lá na nossa imersão aqui em dezembro, nos Estados Unidos. E eu fiz um stories com o Beto, falando assim, cara, o Beto foi um dos consultores, na verdade o Beto foi o único consultor Evo que estava na imersão em Orlando. Então ele é o único que eu posso falar que está capacitado hoje para ajudar nessas estratégias que a gente está falando um pouco de internacionalização. Então eu dei essa moral pro Beto e que bom que ele está fechando contratos por conta disso. Esses treinamentos que você participou eram em inglês e em português, todos em inglês, cara, aí não tem o que fazer, não tem o que fazer. Os meus eventos que eu faço para os brasileiros aqui, eles são em português. Então, por isso que eu quebro essa barreira. Só que uma coisa, Rony, para vocês ficarem atentos. Nós temos 2 milhões de brasileiros que vivem nos Estados Unidos. 400 mil só no estado da Flórida, que é onde eu moro. Eu quero que vocês entendam o seguinte, sem contar com os milhões que moram em trânsito, ou seja, que ficam indo e vindo, que também é praticamente o meu caso. Porque mesmo que eu esteja oficialmente aqui agora, eu vou ficar indo para o Brasil e voltando a cada 2, 3 meses, porque eu tenho os meus eventos. Então eu cheguei agora 26 de fevereiro, eu vou voltar depois do nosso evento aqui em Orlando, eu vou voltar lá pelo dia 15 de abril. Participo faço meus eventos e tudo mais, volto aí faço um nosso evento em maio e volto no final de maio. Depois eu volto em agosto, venho pra cá, volto em outubro. Então, praticamente é o meu caso também. Por mais que eu esteja aqui, eu vou ficar indo pro Brasil várias vezes, né? No mínimo 6 vezes ao ano, indo e vindo, por causa dos eventos, enfim. Mas o que eu quero dizer pra vocês, e essa é uma oportunidade que eu quero que vocês fiquem aqui, ó, martelando na cabecinha de vocês. Os brasileiros que moram aqui, que não vão para o Brasil com a frequência como eu vou, e como eu vou ficar indo, estão muito carentes aqui, muito carentes. Eles não estão acompanhando o que acontece no Brasil. Eles não fazem ideia do que está acontecendo no Brasil. Não fazem ideia. Então quando você chega aqui, já tem muitos clientes para você trabalhar. Então o que eu falo? Quem que está vindo para Orlando agora, 11 e 12 de abril, que é a nossa imersão? Tem muitos coaches vindo. Porque eles sabem que o fato deles pisarem aqui, eles voltam pro Brasil, ó, com autoridade muito lá em cima.
E tem aquela galera que, obviamente, eles pensam, poxa, eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero desenvolver um negócio nos Estados Unidos. Então a gente está falando de mais ou menos dois públicos. Público número um são aquelas pessoas que querem vir para cá para abrir uma empresa nos Estados Unidos, fazer todo o processo legal, abertura da empresa, emissão do pedido do visto como empresário, todo direitinho. A gente tem uma empresa aqui que são nossos parceiros, que eles têm eles obviamente eles têm uma prestação de serviço de consultoria, mas durante a imersão eles ajudam nessa orientação, para identificar o teu perfil, para identificar o que é melhor para você. Então na nossa imersão a gente trabalha com esse público que quer vir para cá, abrir uma empresa e morar aqui, né? Trabalhar aqui, desenvolver um negócio aqui, porque é muito difícil você... Por que eu tive que vir, estar aqui presencialmente? É muito difícil você desenvolver um negócio sem estar presencialmente. Então aqui eu vou poder fazer reuniões, fazer mais eventos. A minha meta aqui é fazer vários eventos durante o ano, porque nesses primeiros eventos eu vou atrair esses primeiros clientes. Então eu preciso estar aqui. Esse é o primeiro ponto. O segundo grupo são aquelas pessoas que querem colocar no currículo essa experiência internacional. Eu vou para os Estados Unidos, participo da imersão, pego estratégias avançadas para voltar para o Brasil e colocar isso em prática na frente de todo mundo, porque essa é uma vantagem competitiva. Você vai voltar para o Brasil e vai falar o seguinte, poxa, é isso que vai acontecer. Vou dar um exemplo para vocês. Na última imersão, o Beto não me deixa mentir, que ele está aqui como testemunha da última imersão. Eu falei o seguinte, ó, aqui nos Estados Unidos está rolando isso aqui, ó. Essas palestras ao vivo. E tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tal. Fui mostrando para eles. E aí eu falei assim, isso vai acontecer no Brasil. Isso vai acontecer no Brasil, mas nós podemos fazer primeiro. E eu fui lá e fiz primeiro, mostrei pra galera, depois várias pessoas foram fazendo, que foi o treinamento ao vivo, que é um treinamento que ao invés de você fazer uma live ao vivo, gratuita, você faz um curso entregue e pago. Esse é o ponto-chave. Ó, a EcoPlanet aqui na área. Não sei se é o Alfredo que tá aí por detrás do perfil agora, mas a EcoPlanet é essa empresa que nos ajuda nesse processo de internacionalização. Foram eles que me ajudaram nesse processo de internacionalização, é com eles que eu abri minha empresa. O meu escritório é lá no Business Center da EcoPlanet, tem 3 locais, Miami, Orlando e Nova York, que é onde a gente vai fazer o nosso evento em junho, né? Enfim. Bom, então tá a EcoPlanet aqui também marcando presença, tá toda a nossa galera aqui fazendo presença. Então vamos lá, revisão geral. Ponto número 1, você desconhecido, pega um assunto conhecido e você se torna reconhecido por aquilo. Número 2, ó o Edson aqui na área também, vai estar em abril aqui com a gente, vai estar participando da imersão. Número 2, você adiciona um elemento novo a um assunto velho. E número 3, você estar em locais onde poucos estiveram, onde poucos conseguem ir. Eu vi alguém perguntando aqui, falando o seguinte, tá, eu não posso pro terceiro ainda, só os 2 funcionam? Cara, funcionam. Só esses 2 funcionam. A diferença é em termos de poder, tá? E aí é de trás pra frente. O que é mais poderoso, mais rápido? Obviamente que é o 3. Quando você tem essa experiência internacional, gente, vamos falar a verdade, impacta muito. 2 coisas que impactam, livro e experiência internacional. Quando você escreve um livro, você dá esse impacto de autor. Só que, para alguns, escrever um livro é mais fácil do que fazer uma viagem para os Estados Unidos. Para outros é muito mais fácil vir para cá, participar de um evento. E óbvio, né, gente? Eu tô levando em consideração que você é um profissional com conhecimento, com capacidade. Eu só estou te ensinando a se promover melhor, tá? Você se promover melhor. Então, esse é o mais poderoso para você começar. E os outros 2 são muito poderosos, você precisa continuar utilizando, tá? Ó, vamos lá. Foi o Rafa que perguntou. Rafa, tá te respondendo? Já ajudou muito, cara. Já ajudou muito. Esse aqui é mais velocidade. Quando você migrou para teu nicho, qual foi a ação que realmente fez a diferença? Fala um pouquinho melhor, cara. Fala um pouquinho melhor. Quando você migrou para teu nicho... Ah, beleza. Eu acho que entendi a pergunta. Vamos lá. Os 3 são muito importantes, como eu estou falando. Mas o que mais impactou foi, obviamente, a experiência internacional. É algo involuntário, gente. Tá aqui, ó, na nossa cabeça. Já foi plantado isso há muito tempo. O mundo todo associa, mas o brasileiro principalmente, ele associa muito os Estados Unidos com primeiro mundo, com aqui que as coisas funcionam, é assim, e isso vai para todas as áreas, para os negócios também. Então, quando a pessoa te vê participando de um evento internacional, automaticamente a pessoa pensa, poxa, o Albuquerque e a Isa estão lá nos Estados Unidos, cara, tá bem. Ó, o brasileiro tem essa visão de tá bem. Por isso que às vezes isso gera um consumismo meio bobo às vezes. Às vezes as pessoas compram um carro porque elas falam assim, eu preciso mostrar que eu tenho. Eu lembro quando eu fui, quando eu tinha minha agência, né? E eu tinha um Gol usado, 2000 e sei lá quanto. E eu já podia comprar um carro novo, mas naquela época eu queria me concentrar em investir.
Eu queria investir na minha educação. Até hoje. Se eu pegar o meu cartão de crédito, se eu pegar os meus boletos e mostrar para vocês, vocês vão ver que a maior parte dos meus investimentos ainda envolve educação. Mais do que a empresa, tá? Porque eu não sou bobo de saber que é aqui que vem a minha geração de riqueza, é aqui que vem minha fonte de lucro. Não é de um microfone, não é de um computador. É aqui, ó. É aqui. E por mais que não que eu não tenho nada contra isso, tá? Nada contra isso, pelo amor de Deus. Nada que, o cara tá num carro legal, putz, bacana. É óbvio que as pessoas se impressionam com isso. Mas eu quero falar, o que gera riqueza pra você? Pra alguns falam, não, eu preciso ter um carro bacana, porque no meu mercado as pessoas olham muito pra isso. Nada contra, beleza? Se esse é o jogo, ok. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que, quando as pessoas elas sabem disso, já muda alguma coisa. Só que o ponto é, quando você se posiciona como alguém que vem buscar informação para levar para as pessoas, aí é outro patamar. Porque você se coloca como alguém assim, ó, gente, eu tô em uma missão. Tô indo lá nos Estados Unidos, vou participar da imersão do Nathanael, vou aprender as estratégias mais poderosas que existem, vou voltar e vou ensinar para vocês. Me aguardem, gente. Tô indo lá por vocês. É outra pegada, tá bom? É outra pegada. Vamos lá. Deixa eu tentar responder todos aqui, ó. Para quem não tem condições de ir para os Estados Unidos, participa de palestras de quem vai para lá ou de quem é líder no seu nicho, resume, continue estudando. É isso aí, Renan. É isso aí. Às vezes é o que eu falo. Tem alunos meus que falam o seguinte, gente, eu acompanho o Nathanael tá lá nos Estados Unidos pegando essa estratégia e eles me usam como referência. Ótimo, cara. Eu tô aqui para ajudar vocês. Eu tô aqui para falar de uma possibilidade, uma oportunidade. Para quem não pode agora, tem várias outras para você continuar. Não acho que vai acabar o mundo para você, tá? Lembra como eu disse no começo. Eu quero tirar um fardo das costas de vocês. Não é para vocês saírem agora desesperados. Amor. A gente tem que ir para os Estados Unidos, Calma. Se for o seu momento, se você estiver ok e for viável para você, beleza. Te espero aqui na nossa imersão. Se não, fica de boa. Tem vários treinamentos para você seguir, tem várias coisas para você fazer. Eu estou apenas apresentando uma opção para você, tá bom? Como estudar inglês para se preparar mais rápido? Então, Isa, você vai ver que assim, quando você participa de um evento de marketing digital, o vocabulário vai ser muito, muito específico e muito, muito limitado. Muito limitado. Então, assim, quando você pega o teu vocabulário de marketing digital, rápido você já consegue participar de um evento. Então o que eu falo assim, às vezes as pessoas falam, eu preciso aprender inglês para participar de eventos nos Estados Unidos. Ok, mas você precisa aprender um inglês específico para isso, tá? Precisa de um inglês específico para isso. Eu tenho conversado com o Jobé, da Universidade do Inglês, ele vai vir me visitar aqui sábado, talvez eu faça uma live falando sobre esse assunto. Eu tenho de ajudar em áreas específicas. Eu quero aprender marketing digital, eu quero aprender inglês por conta do marketing digital. Beleza, então ó, você tem que estudar o vocabulário do marketing digital. Gente, tem coisas que eu tô no mercado, aí a Punheira sabe o nome de todas as frutas. Tem fruta que eu falo, me dá essa aqui. Essa aqui, eu não sei o nome em inglês, eu não associo ainda, porque o meu vocabulário na parte culinária não é o melhor. Às vezes eu tô olhando um cardápio e falo assim, essa palavra eu não reconheço. Aí eu pergunto, cara, o que isso significa? Olha como é isso, ó. Eu não sei aquela palavra em inglês, mas eu consigo conversar com um garçom, consigo perguntar assim, ó, eu não sei o que significa, me dá um exemplo do que isso aqui é, que eu não sei o que é isso aqui. Percebe? É a mesma coisa você vai estudar para marketing digital, enfim, tá? Só um exemplo. Sim, ajudou muito. Ó, quando você fala de experiência internacional, é só Estados Unidos? Não, cara, qualquer um. Mas o que acontece é, pro mercado digital, pro mercado de negócios, se você tá na categoria negócios ou saúde, é porque os Estados Unidos acabam tendo essa reputação mais forte. Por exemplo, você vai ver médicos, eu conheço um médico, por exemplo, que ele já participou de pelo menos uns 6 países, 4, 6 países, acho que são 6 países. E ele fala só Estados Unidos, quando ele vai se promover, ele fala, eu já dei aula nas universidades dos Estados Unidos. Porque ele sabe que os outros países não tem tanto, assim, um apelo tão forte assim. Ele pode até usar, mas pode ter outro? Ótimo, mas os Estados Unidos ele tem um apelo mais forte, tá? O Diogo pergunta qual a data e qual o valor. Você vai mandar uma mensagem inbox para a equipe, ele vai te dar todos os detalhes do que está envolvido aqui na nossa imersão. Mas o valor da nossa imersão aqui em Orlando, 11 e 12 de abril, $2.000
vai acontecer dia 11 e 12 de abril. O valor de $2.000 é a nossa imersão aqui, tá bom? Sou de Fortaleza, trabalhei com comunicação visual igual a você. Aí sim, hein? É solvente na veia, né? Tem até um livro que é solvente na veia. Boa, vou ficar de olho. Eu quero inglês para marketing digital. Pois é, eu já estou fazendo uma preparação aqui para uma oferta que eu vou fazer para vocês em breve também. Daria até para fazer um curso de inglês segmentado para as pessoas que querem ir e participar. Essa é a ideia, Rafa. A gente está pensando em fazer um pacote, um bônus para a galera que vai participar das nossas imersões aqui nos Estados Unidos, um bônus de treinamentos em inglês. Eu já estou gravando alguns treinamentos em inglês. Eu já tenho o meu primeiro curso em inglês, que ele é sobre funil de vendas, mas nesse momento eu estou usando ele como bônus para um colega, para um parceiro meu que eu tenho. Ele vende o curso dele, que é uma conferência, e eu dei o meu bônus. Então, quando ele vende a conferência com o meu bônus, eu recebo um valor. Então, eu já tive esse primeiro treinamento e a ideia é da gente começar a orientar a galera que quer aprender inglês para estudar especificamente. E, obviamente, né, tem vários outros conteúdos que vão ler, mas com os meus conteúdos que eu vou começar a gravar em inglês. Opa, deixa eu ver a tela. Pronto, beleza. Show, vamos lá, já vou encerrando por aqui. Valeu. Bom dia, meu guru. Não, oferta não. Calma, Isa, calma, vai dar certo, vai dar certo. Ó, o Beto aqui, e eu recomendo, né? Eu autorizo o Beto a fazer essa publicação dele aqui, ó, do Travel Kids and Fun, que é a empresa do Beto, bem legal, que ajuda as famílias aí a viajarem, né? Para finalizar, vamos falar um pouquinho dessa questão que eu sempre falo. No final das contas, gente, começamos falando dos boletos, né? Mas depois que você passa um pouquinho das fases do boleto, você quer curtir com a sua família, você quer ter tempo a mais com a sua família, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta, e acaba servindo aí pra sabe, para você realmente ir em busca dos seus sonhos, para você realmente ir em busca daquilo que você quer fazer. Então eu falo, primeiro de tudo, você tem que pagar os boletos, obviamente, mas segunda coisa, você ter tempo com a sua família, que não tem nada melhor para você realmente se concentrar, tá bom? Portugal é bom para fechar contrato de consultoria? Cara, todo lugar é bom para fechar contrato de consultoria, todo lugar tem oportunidade para você fechar contrato de consultoria. É óbvio que o nível de dificuldade que você vai ter em gerar resultados para um cliente de Portugal é diferente de um cliente americano, para quem consultou esse meu recado, tá? Eu juro pra vocês, quando eu tava com um projeto de um cliente americano, ele ensinava a tocar piano. E ele, na época, ele falou o seguinte, ele queria uma campanha de aquisição. E na minha visão, ele queria que eu montasse a campanha de aquisição pra ele. Cobrei lá e tudo mais, na primeira reunião, ele me mostrou a campanha de aquisição dele. Eu falei, você já fez? Ele falou, eu quero a tua visão, se tá certo, se eu fiz errado, se você mudaria alguma coisa, se você tem alguma coisa a acrescentar. Então ele me pagou só para dizer se estava bom ou não. Ele não quis que eu fizesse. Então esse é o tipo, esse é um exemplo de diferença entre mentalidade de um país para o outro. Então talvez, nesse primeiro momento, você vai ter um cliente em Portugal que ele vai pedir para você fazer tudo para ele, montar a página, etc, etc. Nos Estados Unidos, não. Muitos empresários eles já fazem isso. As estratégias já estão rodando. Ele só quer que você olhe e fale, tá bom, tá funcionando, tá dando certo. Essa é uma oportunidade para vocês se concentrarem. Beleza? Gente, então é isso. Eu vou fazer uma série essa semana falando um pouco sobre autoridade. E aí, no final dessa série, obviamente, na verdade, desde o primeiro vídeo da série, eu vou falar sobre a oportunidade para você participar da nossa imersão aqui em Orlando, no dia 11 e 12 de abril. Então, já estou falando o valor de $2.000 para você participar da imersão 11 e 12 de abril. Mas nessa série também, eu vou falar de alguns outros programas que a gente pode te ajudar com relação a essa estratégia. Então, já falo porque algumas pessoas já podem, já têm visto, já tá com tudo ok, podem fazer a viagem, querem aproveitar, e aí vai trabalhando em cima dessa linha pra gente se concentrar nessa questão, tá bom? Então, eu quero que vocês realmente se concentrem nesse ponto, tá? O nosso escritório aqui em Orlando fica ali na Grand National. Fica ali perto da Universal. Na avenida ali perto da Universal, do parque, né? Então é lá onde fica o nosso escritório, tá bom? O empreendedor brasileiro é bem visto nos Estados Unidos? Rony, tem dois elementos aqui para você se concentrar. E eu senti isso na pele, tá? Vendo isso. Quando você chega aqui nos Estados Unidos, tendo uma empresa no Brasil, a tua moral é aqui, ó. Então quando eu chego, Nathanael, quando eu falo, eu tenho uma filial nos Estados Unidos, ó, filial nos Estados Unidos. A minha empresa é no Brasil. Tanto que a Make Sales Daily, ela é filha da Marketing Digital.
Então, no meu projeto, no meu processo do visto e tudo mais, eu sou CEO da Marketing Digital e a Marketing Digital é dona da Make Sales dele. Então, eu sou CEO da Make Sales dele porque a Marketing Digital é dona da Make Sales dele. Vocês percebem a diferença? Então, o que me viabilizou vir para os Estados Unidos foi a minha empresa brasileira. Então, isso é outra pegada. O que acontece, Rony, é que assim, por uma série de problemas que acontecem no Brasil, tem empreendedores que quebram no Brasil, ou a empresa não virou e eles vêm para cá tentar começar do zero. As pessoas, beleza, vão reconhecer aquela coisa toda, trabalhando, beleza. Mas é diferente de quando você chega aqui tendo uma empresa rodando no Brasil. Eu percebi isso. Porque eles te admiram por ter uma empresa lá e tá abrindo uma outra empresa aqui. Percebe essa diferença? Essa é a diferença. Agora, quando a galera chega aqui, não, vim tentar sorte, vim tentar zero, aí tem uma pegada um pouco diferente. Putz, o cara não deu certo no país dele e tá tentando fazer sucesso aqui no meu país. Isso não é expressado em palavras, mas você entende um pouco nos pormenores. Agora, quando você chega aqui como um empresário que deu certo no Brasil, ó, já vem aqui um nível de reconhecimento maior. O cara deu certo no Brasil. A empresa dele funciona no Brasil. Tanto que quando eles vêm, os meus colegas, né, aqui nos Estados Unidos, americanos, eu participei de um evento e quando eu cheguei lá, eles tinham visto o meu vídeo do Evo. Eles viram a galera lá pulando, eu palestrando e tudo mais. Eles chegaram, cara, que legal, tinha uma multidão lá contigo, né? E não tinha muita gente, tinha 300 e poucas pessoas. Mas pra eles já é muita coisa. Já é muita coisa. Então quando eles chegam aqui, eles olham e falam... Quando eu chego aqui, eles olham o que eu faço no Brasil e falam, caraca, meu, você tava no evento lá com uma galera, que irado. Nossa, cara, você tem livro publicado no Brasil. Quando eles me viram agora dando entrevista... Eles devem achar que no Brasil eu sou parado pelos paparazzi. Então isso dá muita moral. Por isso que você tem que fazer sucesso no Brasil. Só que, olha o ponto que é legal. Você faz sucesso no Brasil, aí você pensa, tá, como é que eu posso fazer mais sucesso no Brasil? É simples. É o que eu falei agora no terceiro elemento. Quando você tem essa experiência internacional. Porque quando você... É engraçado isso, né? Como é que você tem mais moral nos Estados Unidos? Fazendo sucesso no Brasil. Como é que você tem sucesso no Brasil? Quando você está nos Estados Unidos. É uma loucura. Não faz muito sentido, apesar de fazer sentido. Mas é assim que as pessoas são. É assim que as pessoas são. Eu tô aqui nos Estados Unidos, me sentindo desse tamanho, porque eu tô começando uma nova empresa aqui, e o cara olha o que eu faço no Brasil e ele fala, nossa, cara, que legal, os caras vêm pedir conselhos, os caras vêm pedir ajuda para o Brasil. Aí eu chego no Brasil, me achando pequenininho aqui, os caras falam, nossa, cara, você tá nos Estados Unidos? Só que é assim que as coisas são, gente. Então eu tô dando um atalho pra vocês. Depois que eu entendi isso, eu falei... Tanto é que a minha decisão de vir pra cá, pros Estados Unidos... Obviamente que isso influenciou muito. Eu falei, cara... ser o primeiro a estar fazendo esse projeto mais forte nos Estados Unidos com os produtores digitais, levar a galera lá... Isso é um investimento muito mais inteligente na minha visão do que eu ficar comprando tráfego. Eu não vou, gente, ficar investindo horrores... em publicidade no YouTube, no Facebook, no Instagram, quando eu posso simplesmente investir em ter uma empresa aqui. Vocês percebem a diferença? Eu tenho colegas que eles investem 1 milhão a cada 90 dias, mais ou menos. 300 e poucos mil em média em tráfego no Facebook. Eu não vou fazer isso. Eu não tenho nem coragem de fazer isso. Porque eu acho que em muitos casos, por mais que você tenha um ROI, é jogar dinheiro fora, porque você só vai conseguir vender de novo se você conseguir colocar mais grana. A minha meta é conseguir vender mais gastando menos. Como? Aumentando minha autoridade, aumentando a minha credibilidade e assim sucessivamente. Beleza, galera, acabei falando pra caramba, mas que bom porque vocês apareceram aqui e a gente conseguiu bater esse papo. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Lembrando, a galera que quiser participar da nossa imersão 11 e 12 de abril aqui em Orlando, vai ser no Hard Rock Hotel aqui em Orlando. Vai ser muito show de bola receber vocês aqui. Quais são as metas dessa imersão? Meta número 1, apresentar as estratégias que estão nos Estados Unidos adiantadíssima para você voltar para o Brasil e mandar ver na frente. Número 2, te ajudar a abrir a tua empresa também, a te ajudar no processo de internacionalização. Então se você fala o seguinte, Nathanael, eu quero ir porque eu quero ter essa experiência internacional, eu quero ir porque eu quero que as pessoas me reconheçam aqui no Brasil com mais autoridade, eu quero me concentrar nisso, esse é o primeiro ponto.
Segundo, é para você que quer morar aqui legalmente, obviamente, com o teu processo de visto feito pela tua empresa, associado, tudo bonitinho, tudo direitinho, com um business plan, tudo certinho. A gente tem hoje como te ajudar, porque eu vim na frente, fiz esse caminho e a gente tem aqui toda a equipe para te ajudar, a pessoa da EcoPlanet para te dar esse suporte, enfim, tem muita coisa legal para isso. E mesmo que você fale, não quero morar, então beleza, só venha para aproveitar a questão das estratégias, a questão da tua autoridade, do teu posicionamento e, obviamente, dessa experiência. E aproveita também para trazer a tua família, para ver o Mickey, para passear, para ter um momento de diversão. Porque, gente, no final das contas é isso, tá? Só para encerrar, eu conversando com um empresário esses dias, e ele falou assim, cara, por que tu não viaja com a tua esposa e com teu filho? Ele tem um filho, né? Não, cara, a gente colocou uma meta. Eu falei, qual foi a meta? Quando eu estiver faturando 100 mil por mês, a gente vai para os Estados Unidos. Eu falei, cara, quem te disse que tu precisa ganhar 100 mil por mês para conseguir ir para os Estados Unidos? Quanto que tu acha que é para ir para os Estados Unidos? Eu comecei a perguntar para ele. Ele, uns 60 mil, né? Eu falei, cara, tu vai fazer o quê? Quantos dias vai ficar? O que você vai comprar? Não, eu quero passar uns 10, 15 dias, ir nos parques e tudo mais. Eu não preciso de uns 60 mil. Eu falei, você tá louco, cara? Você já cotou? Você já cotou seriamente? Não, nunca olhei, eu só acho. Então tem gente que nunca parou para fazer isso. Eu posso dar uma sugestão para vocês? Eu vou pedir para vocês que estão aqui agora, e eu queria que você realmente, depois que eu falar da minha sugestão, você colocasse na tela, eu vou fazer. Eu não quero saber quanto que você ganha hoje, eu não quero saber quanto que você tem de condição, não quero saber nada. Eu só quero que você faça esse exercício comigo. Vocês topam fazer? Vou perguntar primeiro se vocês topam, depois eu vou perguntar se vocês vão fazer. Vocês topam fazer? Eu vou dar uma sugestão. Eu fiz isso quando eu ia me casar com a Iaponira. A gente fez isso. A gente não tinha condições nenhuma de vir para os Estados Unidos. Nenhuma. E eu fiz esse exercício que eu estou mostrando para vocês. Posso falar? Beleza. Vocês vão fazer o seguinte. E vocês podem pegar a data de outubro só para saber. Vocês vão fazer o seguinte. A Denise, o Luiz, o Júnior. Vamos lá. Então assim, o que eu vou pedir para vocês? Só o Denis aí na área. Vocês vão fazer o seguinte. A Isa, você vai fazer isso muito bem. Vocês vão parar, terminar a live agora. Vocês vão abrir um site de compra de passagens. E vocês vão... Eu não vou colocar abril, porque para alguns vai ficar um pouco mais caro, porque tá mais perto. Mas coloca abril e depois coloca uma data mais distante. Beleza? Só para facilitar. Você vai simular. Sério. Você vai simular sério. Você vai chegar e você vai colocar assim, cara, beleza. Vamos ver uma data. Vai olhar a data das férias das crianças. Vai olhar qualquer coisa. Não sei. Você vai parar e vai pensar o seguinte, tá? Eu quero ir tal dia. Não me importa nem se você tenha visto. Eu não quero saber. Só quero que você faça exercício. Você vai fazer a cotação. Você vai olhar as datas. Beleza. Pega a passagem. Não importa se você tem o dinheiro ou não. Só olha lá se tem a passagem. Beleza, olhei aqui a passagem. Você vai procurar por hotéis. Você vai procurar por casa. Se você vai passar um período maior, vem com a família, eu recomendo casa, não um hotel. Você vai ficar numa casa bacana e tudo mais. Casa espaçosa, já vê a experiência, como é que é morar. Já olha, começa a cotar casa. Começa a pegar orçamento. Manda e-mail. Não sei escrever em inglês. Vai lá no Google Tradutor e manda. Começa a olhar os parques. Quais são os tickets? Quais são os tickets que eu tenho, que eu vou comprar? Começa a ver o que você vai fazer. Nesse dia a gente vai fazer essa atração. Começa a... Deixa a viagem toda planejada. E pronto, deixa no canto. Mas agora você sabe quanto que você precisa. Você já sabe que dia você pode ir. Você já sabe quando você vier o que você vai fazer. Gente, e eu falo isso pra vocês de todo o coração. Em maio do ano passado, eu participei de... Na verdade foi março do ano passado. Março, abril, não lembro agora direito. Eu nem imaginava abrir a empresa, fazer nada disso. Mas um dia, eu conversando com o Arsênio, que é da Eduz, parceira nossa, ele falou, cara, a gente tá indo pra Orlando. Você deveria pensar nessa possibilidade. Eu falei, cara, Orlando, a bem empresária, você tá maluco. Não, cara, vamos conversar sobre isso. E eu fiz uma reunião com o Alfredo da EcoPlanet. E eu falei, cara, não é tão complicado quanto eu imaginava. Beleza, vou fazer. E comecei. Gente... Começamos o processo. Aí eu falei, cara, se der certo todo esse processo e tudo mais, meu visto, aquela mudança e tudo mais, eu acho que eu quero uma casa. E aí eu comecei com a minha esposa, a Iaponira. A gente começou todos os dias. A gente, depois do jantar, a gente colocava no YouTube, a gente ia vendo vídeos de casa aqui nos Estados Unidos, a gente ia olhando, a gente começou a olhar. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um negócio mais sério. Comecei a entrar em contato com os corretores. Comecei a pedir casas. Me manda. Nem pensava na possibilidade. E fui mandando. Até que
O negócio foi tomando forma. A gente falou assim, vamos começar a pesquisar mesmo, sério. E a gente começou a falar assim, como é que a gente quer a casa? A gente parou, sentamos no sofá lá de casa, lá em São Paulo, e começamos a falar assim, não, a gente quer uma casa que seja assim, que tenha isso, que seja assim, que seja desse jeito. E aí, um dia, a gente vendo algumas das opções, a gente falou assim, essa aqui é a que mais se aproxima. Quando a gente veio em outubro, a gente olhou, essa tinha sido vendida. E aí, o que aconteceu? Depois a gente começou a trabalhar, começou a fazer o evento e tudo mais, e o corretor falou assim, vamos marcar um dia pra gente olhar algumas? E a gente foi. Quando a gente foi olhar um total de 6 casas. Quando a gente chegou na terceira, a gente falou assim, cara, é exatamente do jeito que a gente desenhou. Sem tirar nada. Tudo. O que eu quero dizer pra vocês, gente? Eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça. Eu não tô falando, falar aqui do Pense em Riqueza e tal. Pode ser do Pense em Riqueza, pode ser do que você quiser. Eu não tô falando do universo, nem do consciente, nem de nada. Nada disso. Eu tô falando de uma coisa que eu acho que é a base de tudo isso. É simplesmente a fé. A fé é você ter uma clara convicção daquilo que você espera ter. Isso é fé. Tá lá na Bíblia. A Bíblia fala sobre isso. De você ter fé. Quando você tem uma clara convicção das coisas que se esperam. É uma convicção. Quando você tem fé, você trabalha. Só que qual que é a prova que você tem fé? Olha só. Como que você prova para alguém que tem fé? Quando você age, mesmo sem ter certeza. Quando você faz alguma coisa, mesmo sem saber se vai realmente dar certo. Quando você, sem ter certeza de que aquilo vai acontecer, você age como se já fosse acontecer. Então, por exemplo, eu não sabia necessariamente se o evento ia acontecer, mas eu vou agir para vender. Eu vou fazer uma carta de vendas, eu vou fazer uma oferta, eu vou trabalhar em cima disso, eu vou me concentrar. Então, ter fé, na minha visão, não é só acreditar, é você agir. Então, quando vocês fazem esse exercício de deixa eu olhar a passagem, peraí, deixa eu ver quanto é que é isso, deixa eu colocar uma meta, deixa eu fechar um contrato para pagar isso. Você está agindo pela fé. E agir pela fé é isso. E Jesus disse exatamente. Uma fezinha de um grãozinho de mostarda. A fé sem ação é morta. É isso aí, gente. A gente está na mesma pedra. A gente está na mesma fonte. Na mesma fonte que é a melhor de todas, que é a Bíblia, que é a palavra do nosso Deus. Beleza, galera? Gente, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Um excelente dia de trabalho para todos vocês. Que Deus abençoe grandemente vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui! E, quem quiser saber mais sobre a imersão, manda uma mensagem aí, inbox, pra gente colocar a equipe em contato com você. Beleza? Tchau, tchau, gente. Fui!